Arthur Schopenhauer não nasceu um pessimista. Ele não veio ao mundo crendo que a vida é uma farsa cruel, que a moralidade é um jogo dos poderosos ou que a existência humana é um campo de batalha onde só os impiedosos vencem. Ele aprendeu isso com a experiência, a decepção e a observação. Sua trajetória começou como a de tantos outros, repleta de ambição, curiosidade e uma fé absoluta na razão. Mas ao escrever sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação, já havia se tornado um filósofo das sombras, alguém que revelou a verdade brutal e mecânica da existência. Sua conclusão era clara: a vida é injusta, o poder não é virtuoso e os que triunfam raramente são os melhores entre nós. A filosofia de Schopenhauer não nasceu do isolamento acadêmico. Ela brotou da dor, do fracasso e de enxergar o mundo sem ilusões. Seu destino parecia grandioso. Johanna Schopenhauer, sua mãe, era uma escritora consagrada, e seu pai, um próspero comerciante, sonhava que ele assumisse os negócios da família. Mas desde cedo, Schopenhauer percebeu que o mundo não recompensa inteligência ou justiça, mas sim astúcia, influência e força bruta. Seu pai, a quem admirava, via a vida de forma nua e crua, não através do idealismo, mas da realidade implacável. O mundo não é racional e os homens não são guiados pela razão, escreveu ele. A morte do pai foi envolta em mistério, um possível ou acidente. Sua mãe, uma autora célebre e socialmente influente, rejeitou-o pelo temperamento crítico e sombrio. Com o tempo, a relação se tornou irreconciliável, levando a um rompimento definitivo. Quando publicou sua obra-prima, esperava glória, reconhecimento e um lugar na história. Em vez disso, recebeu indiferença. Seu livro foi lançado ao mesmo tempo que os de Hegel, um homem que desprezava e que dominava o mundo acadêmico. Schopenhauer detestava Hegel, não só por suas ideias, mas porque o via como o retrato perfeito da fraude que o mundo insiste em recompensar. Com arrogância e desprezo, ele desafiou Hegel abertamente, chegando ao ponto de agendar suas aulas no mesmo horário, certo de que seu pensamento triunfaria. Mas a realidade foi outra. Enquanto Hegel atraía multidões, a sala de Schopenhauer permanecia vazia. Não foi a profundidade de suas ideias que garantiu a hegemonia de Hegel, mas sua habilidade em manobrar o jogo do poder e consolidar sua influência. Schopenhauer, por outro lado, foi relegado à obscuridade e sua obra permaneceu ignorada por anos. Essa marginalização não apenas prejudicou sua carreira, mas também moldou sua visão filosófica. Sua maior recompensa intelectual veio do estudo aprofundado das tradições orientais, especialmente o budismo e o hinduísmo, cujos conceitos impactaram profundamente sua filosofia. Schopenhauer percebeu que a essência humana não é racional, mas instintiva. Não somos moralistas em busca de justiça, mas seres movidos por um impulso cego e irracional, aquilo que ele chamou de vontade de viver. Essa força não é compassiva nem generosa, mas uma energia voraz, implacável e voltada à sobrevivência e dominação. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer, escreveu, revelando a ilusão do livre-arbítrio. Cada pensamento não é fruto de uma decisão consciente, mas de impulsos e condicionamentos enraizados além do controle do indivíduo. No jogo do poder, não vencem os mais justos, mas os que não carregam o peso da consciência. Os bons hesitam, os impiedosos agem. Os bons se questionam, os impiedosos impõem sua vontade. Os bons buscam justiça, os impiedosos criam as regras para garantir que sempre vençam. A vontade de viver ignora a moralidade, despreza a compaixão. Ela favorece aqueles que dominam, manipulam e tomam o poder. Mas por que esse ciclo continua se repetindo? Porque a vontade de viver não é só cega, é também ardilosa. Ela não age apenas como força bruta, mas veste disfarces. Camufla o poder de virtude, a ganância de cooperação e a opressão de necessidade. Seu maior truque é persuadir até os mais impiedosos de que são justos, que seu domínio é legítimo e que seu sucesso vem do mérito, não da manipulação. Por isso, os tiranos mais astutos, os magnatas corporativos e os déspotas políticos não se enxergam como vilões, mas como inevitáveis.
Mas essa ilusão não é privilégio dos poderosos. Está em todos nós. Schopenhauer via a maioria das ações humanas não como fruto da razão, mas como impulsos biológicos arraigados. O desejo de conquistar, dominar e acumular não são escolhas lógicas, mas instintos primitivos disfarçados de ambição, triunfo e poder. A vontade de viver se oculta sob ideologias. Faz com que acreditemos que nossas vitórias são morais, que nosso egoísmo é legítimo e que explorar os outros é apenas a ordem natural das coisas. Por isso, a história se repete. Quem chega ao poder se convence de que era seu destino, enquanto os dominados são levados a aceitar sua sorte. Schopenhauer via a história humana como um ciclo cruel, onde os fortes triunfam, não por mérito, mas por fazerem o que os fracos evitam. Ainda assim, ele não pregava a submissão, nem incentivava a busca impiedosa pelo poder. Em vez disso, alertava para enxergarmos o jogo como ele é. O mundo não segue regras justas, mas se move pela vontade, pela força e pelo engano. Se você não compreender isso, será sempre manipulado por quem compreende. Não confie apenas nas palavras de Schopenhauer. A história fala por si. Júlio César prometeu democracia, mas desfez a república para reinar sem rivais. Napoleão exaltou a liberdade, mas se fez imperador, recusando dobrar os joelhos. Nenhum desses homens foi o mais justo ou o mais sábio. Foram os mais estratégicos, audaciosos e visionários. Não enxergaram o mundo como deveria ser, mas como ele realmente era. O aspecto mais inquietante da realidade não é que esses homens tenham sido ignorados, mas sim celebrados, pois o poder não pertence aos justos, e sim aos que o compreendem. Schopenhauer percebeu uma verdade que muitos se recusam a admitir. As pessoas não seguem os virtuosos, elas seguem os fortes. Mas a história é ainda mais sombria. O problema não está apenas na ascensão de líderes impiedosos, mas no fato de que a sociedade os impulsiona ao topo. Reflita e questione. Quem escreve a história? Quem molda as narrativas que definem nossa visão de mundo? Os vitoriosos, os governantes, aqueles que decifraram as regras do jogo. César não apenas tomou o poder, ele convenceu o povo de que era sua salvação. Napoleão não conquistou a França com força bruta, mas com carisma, propaganda e medo, fazendo com que o povo clamasse por seu domínio. O líder que projeta decisão, força e autoridade, ainda que corrupto, sempre terá seguidores. A explicação é simples. A aparência de autoridade inspira submissão. Quem entende a mente humana e sabe manipular medo, desejo e ambição pode subjugar multidões sem esforço. A psicologia social comprova isso. As pessoas tendem a seguir quem transmite poder e segurança, mesmo que sua moral seja duvidosa. E aqui reside a ilusão mais cruel. Aqueles que sofrem sob o poder frequentemente são os que mais o sustentam. A história se repete. Os franceses não apenas aceitaram Napoleão, eles o exaltaram como símbolo de glória e ordem. Os romanos não apenas suportaram César, eles o aclamaram como redentor. Mesmo na era moderna, multidões reverenciam bilionários, políticos desonestos e executivos implacáveis. Não apesar de sua influência, mas precisamente por causa dela. A psicologia social revela que muitos associam sucesso à competência, confundindo dominação com grandeza. Esse viés cognitivo explica por que aqueles que acumulam riqueza e poder são admirados, independentemente dos métodos usados para chegar ao topo. E é por isso que o jogo é estruturalmente tendencioso. Não é que pessoas moralmente íntegras sejam incapazes de ascender. É que o próprio sistema não favorece sua ascensão. A história mostra que as estruturas de poder recompensam quem segue outro conjunto de regras, regras que privilegiam a manipulação estratégica em detrimento da ética. Schopenhauer entendeu que o poder não se baseia na moralidade, mas na percepção. E no instante em que alguém deixa de crer que a justiça corrigirá as desigualdades do mundo, passa a enxergar a dinâmica do poder de forma mais realista. Então, o que devemos fazer com esse conhecimento? Schopenhauer não incentivava a busca pelo poder nem a competição no jogo social. Sua filosofia estava voltada para enxergar a realidade como ela realmente é.
Um homem é sábio quando não sofre por aquilo que está além de seu controle. Para Schopenhauer, a única forma genuína de escapar desse ciclo cruel era se desprender dele, abandonar ilusões, deixar de esperar justiça do mundo, escolher a clareza em vez do auto-engano. Ele não ensinou como conquistar poder, ensinou como ser livre, livre das ilusões, das expectativas, das falsas promessas que sustentam a ordem social. Pois, ao compreender a essência do jogo, você se torna imune à manipulação. E quem não pode ser controlado é o único verdadeiramente livre. No prefácio de sua obra clássica, A Genealogia da Moral, Nietzsche escreveu: "E se a bondade no homem fosse um vestígio de decadência? E se ela representasse um perigo, uma tentação, um veneno, um entorpecente, fazendo com que o presente se acomodasse às custas do futuro, mais seguro, mais confortável, mas também mais medíocre e limitado? E se a moral fosse a barreira que impede os homens de atingir toda a grandeza e poder que poderiam alcançar? E se a moral fosse, na verdade, o maior dos perigos? Poucos questionam por que certos valores são considerados bons ou maus. Em vez disso, sem refletir e de maneira quase automática, absorvem os julgamentos morais de sua sociedade. Nos últimos 2 milênios, Nietzsche argumenta que a moral predominante no Ocidente tem sido uma moral antinatural, um código que, em suas palavras, se opõe aos instintos vitais. Mas como essa moral antinatural, um veneno infiltrado no coração da humanidade, conseguiu dominar a civilização ocidental, a história revela um padrão constante. Indivíduos astutos e estratégicos sobem ao topo, enquanto aqueles que aderem rigidamente a princípios morais tendem a ficar para trás. Para compreender por que o mal prospera, é essencial voltar a Nietzsche, um dos filósofos mais polêmicos e mal interpretados da história. Desde cedo, aprendemos a confortável lição de que o bem sempre vence o mal, que a justiça triunfa, que ao agir com honestidade, bondade e retidão, o sucesso será uma consequência natural. É uma crença encantadora, mas há um problema, não passa de um conto de fadas. Nietzsche desmascarou essa ilusão e a chamou de moral dos escravos. Ao longo dos séculos, as dinâmicas de poder foram moldadas por ideologias que restringem a força. Um exemplo marcante foi a ascensão do cristianismo no Império Romano. Enquanto Roma expandia seu domínio pela guerra e assimilação cultural, o cristianismo trouxe um paradigma oposto, a valorização da humildade, a exaltação do sofrimento e a condenação do poder como fonte de corrupção. Com o tempo, essa nova moralidade não apenas influenciou a queda do império, mas também remodelou o pensamento ocidental por séculos. Nietzsche enxergava esse processo como uma manobra dos fracos para subjugar os fortes, uma inversão de valores destinada a transformar a força em pecado e a fraqueza em virtude. Como ele afirmou, os mais fracos se movem para minar os mais fortes com sua moralidade, arrastando-os ao seu nível. Nietzsche rejeitava a oposição entre bem e mal, substituindo-a pela tensão entre poder e fraqueza. Na natureza, predadores não sentem culpa por sua força, nem precisam justificá-la. A seleção natural não recompensa a bondade, mas a capacidade de impor-se e sobreviver. Na sociedade humana ocorre o mesmo. Prosperam aqueles que compreendem e exercem o poder, não os que o negam. Nietzsche chamou de super-homem o indivíduo que transcende a moralidade vigente e cria seus próprios valores, em vez de se submeter aos que lhe são impostos. Em oposição, os que se agarram cegamente à moral tradicional, crendo que justiça e virtude lhes garantirão segurança, foram chamados por Nietzsche de últimos homens. Eles abandonam a ambição e o poder em troca de conforto e previsibilidade. Não aspiram à grandeza nem desafiam limites. Resignam-se à mediocridade e disfarçam sua inércia como virtude. Nietzsche os satirizou. O que é o amor? O que é o desejo? O que é uma estrela? Pergunta o último homem. E pisca. Preferem segurança à liberdade. Fogem do confronto, acreditando que a moral os resguardará. Mas o poder não pertence aos que jogam limpo, e sim aos que compreendem e dominam suas regras. No mundo corporativo não lideram os mais bondosos, mas os que sabem impor sua presença. Na política não vence o mais honesto,
e sim quem controla a percepção pública. O dilema se agrava quando os fracos não só aceitam sua servidão, mas a desejam. Eles não apenas toleram a opressão, eles a legitimam, veneram seus algozes e escolhem a submissão para evitar o caos da liberdade. A tragédia maior não é que os fortes comandam, mas que os fracos entregam por vontade própria sua autonomia. A história se repete porque os homens tendem a seguir líderes corruptos, aderir a ideologias sem reflexão e permitir que terceiros ditem as regras. Embora aleguem agir por moralidade, muitos fogem da responsabilidade sobre seu próprio poder. Nietzsche argumentava que a maioria se ilude sobre a virtude. Não a seguem por princípio, mas porque temem o peso da liberdade. Essa é a razão pela qual muitas pessoas rejeitam as ideias de Nietzsche, porque aceitá-las implica admitir que não há justiça divina. Não existe uma rede moral protetora. A bondade não assegura recompensa. Aceitar essa realidade é encarar a incerteza sem certezas absolutas. Mas Nietzsche não escreveu para quem busca conforto. Ele escreveu para quem está disposto a enfrentar a verdade. Ainda é necessário ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Se a moralidade é uma invenção e a justiça um mito, o que impede que os implacáveis exerçam domínio absoluto? Se o mundo pertence aos fortes, que lugar resta para os fracos? Esse é o grande dilema que paralisa muitos, o medo de que o poder corrompa. Contudo, Nietzsche não via o poder como um problema em si, mas como uma força neutra. Seu valor depende de como é usado. O super-homem não busca o poder para destruir, mas para criar. Seu domínio não vem da crueldade, mas do entendimento de que rejeitar o poder é rejeitar a vida. A questão não é abandonar a moralidade e agir com ambição impiedosa, mas sim transcender a ingenuidade moralista e entender o verdadeiro papel do poder. A força e a estratégia são essenciais em um mundo que não é justo. Não basta ser bondoso, é preciso entender as estruturas de poder, as dinâmicas da influência e criar valores próprios, ao invés de aceitar passivamente os dogmas sociais. Essas ideias, por isso, parecerão elitistas e desagradáveis para a maioria. Mas Nietzsche nunca escreveu para as massas. Nosso maior conhecimento deve soar como loucura, e às vezes como crime, quando ouvido por aqueles que não estão preparados para ele. Nietzsche estava profundamente preocupado em garantir que o mundo continuasse sendo um campo fértil para a verdadeira excelência humana. Por isso, ele escreveu apenas para o homem superior, incitando-o a superar as tentações da moral de rebanho e seguir seu próprio caminho heróico na vida. No entanto, Nietzsche não era otimista sobre o futuro da humanidade. A persistência da moral de rebanho deveria ser motivo de preocupação, pois, sob sua máscara inocente e seus apelos por igualdade, o escravo não deseja melhorar o mundo. Motivado pelo ressentimento e pela inveja, ele busca o poder social e político, não para construir, mas para destruir, como uma compensação por sua impotência, conforto e fracassos. Como aprendemos com Arthur Schopenhauer em O Amor, as Mulheres e a Morte. O homem, no fundo, é um animal selvagem, uma fera. Só o conhecemos domesticado, enjaulado, nesse estado que chamamos de civilização.